Na verdade, a gripe H1N1, ela tem os sintomas semelhantes ao da gripe comum, tá certo? O principal é febre, tosse, pode ter dor de garganta, dor no corpo, dor nas juntas, e no caso da gripe suína, ela tem com maior frequência diarreia e vômitos. A transmissão da gripe, ela é por contato, por gotículas que têm o vírus e que se encontrar em áreas úmidas, na boca, no nariz ou nos olhos, pode infectar uma outra pessoa. E também quando a gente coloca a mão em áreas, em locais que tem secreção que tem o vírus. Se você colocar a mão em algum lugar que tem o vírus e colocar no nariz ou na boca, você pode também se infectar. Então é entre pessoas ou de uma pessoa para um objeto e uma outra pessoa colocando a mão ali pode se infectar. Por isso as medidas de precaução principais são a lavagem das mãos, tá certo? Além de lavar as mãos frequentemente, que é uma medida extremamente importante, o que a gente pode fazer também é manter-se afastado de locais onde tem pessoas com sintomas. Às vezes a gente sabe que isso acontece, às vezes não. Por exemplo, nos hospitais, nos pronto-socorros, hoje, muitas pessoas estão procurando. Então, nesses locais você tem pessoas e aí você tem algumas medidas para prevenir. Essas pessoas que têm sintomas, se precisarem estar num lugar coletivo, elas têm que usar máscara. As que estão com o sintoma, tá certo? O profissional que vai atender essas pessoas, o médico, a enfermeira, também tem que estar com a máscara, com o avental e com a luva. Fora dessas situações, num ambiente aberto, no cinema, no shopping, não existe evidências de que o uso da máscara poderá prevenir. Porque o vírus ele transmite no contato de uma pessoa para outra, mas bem próximo. Ele não está no ar e você adquire a infecção com o vírus suspenso. É só no contato muito próximo. Qualquer pessoa que esteja tendo febre e tosse nos últimos 5 dias deve procurar o médico para fazer uma consulta. Esse é o ponto mais importante. Como nós estamos tendo uma epidemia, é importante você identificar os sintomas, procurar o atendimento. Na maioria absoluta das vezes, esse quadro vai evoluir de uma forma benigna para a cura. De qualquer forma, é importante o médico avaliar. Caso a pessoa comece a sentir algum outro sintoma que signifique gravidade, ela deve estar se dirigindo ao hospital, vai ser encaminhada. Uma outra medida que é muito importante para quem tem sintoma e não precisa estar no hospital sendo atendido é permanecer em casa. Você fica em casa para não circular em áreas onde você pode transmitir a doença. Então é procurar o médico e ficar em casa até a melhora total dos sintomas. Na verdade, esse vírus da gripe, ele é originário de aves. Então, um vírus que tem originariamente em aves, perus, frangos e outros animais começaram a adquirir formas desse vírus, variações desse vírus. Então, você tem o vírus suíno, você tem o vírus humano. Esse H1N1, na verdade, é uma mistura do vírus suíno com uma parte de vírus de ave com uma parte de vírus humano. Então, é um vírus novo. Qual que é o problema desse vírus novo? Nós, humanos, não tivemos exposição prévia a ele. Então a nossa imunidade não combate ele. Por isso que nós estamos diante dessa situação de epidemia, porque todos nós podemos ser infectados e desenvolver a doença. Então essa é a questão dessa pandemia específica, porque gripe nós temos todos os anos, tá certo? Então, e o vírus muda todos os anos, mas não com um vírus novo como esse, que juntou partes de 3 vírus diferentes. Se você tiver superfícies secas e lisas, por exemplo, pode durar até 10 horas, viável. Mas alguns estudos mostram que a transmissão, para você adquirir ele, por exemplo, colocando a mão numa maçaneta, por exemplo, num período de 24 horas, você, se botar a mão lá, depois de alguém ter colocado infectado, você pode tê-lo na mão viável e eventualmente se infectar. Em superfícies tipo tecido, papel, no máximo 15 minutos. Aí a viabilidade dele diminui muito, porque ele depende da umidade. E a transmissão, a mais importante não é pelo ar. É o vírus entrando em contato em alguma parte do nosso corpo que tenha umidade. A mucosa dos olhos, do nariz ou da própria boca.
Esse é um outro ponto interessante. O que a gente tem visto no noticiário, principalmente, são os casos de óbito, né? Mas o que a gente observa pelos dados dessa pandemia, que começou no México, nos Estados Unidos e aí foi se espalhando pelo mundo, é que a taxa de mortalidade não é muito maior do que a da gripe comum, aquela que nós temos todos os anos. Então o vírus não é mais agressivo. O problema é que se você tem um vírus novo, as pessoas que nunca se infectaram com esse vírus, nessa circunstância você pode ter quadros de pneumonia viral. E aí algumas pessoas jovens podem evoluir para quadros de pneumonia e, eventualmente, até complicar e vir a falecer. Além disso, que é mais comum nessas situações de vírus novo, nós temos aquilo que a gripe comum também tem. O que a gente ouve dizer da gripe comum? Pessoas idosas, pessoas com doenças crônicas, gestantes, pacientes com diabetes. Essas pessoas, crianças muito novas, essas pessoas quando se infectam com vírus, ela pode ter a gripe e na sequência da gripe elas terem uma complicação, que é uma infecção bacteriana, principalmente a pneumonia bacteriana. E essa pneumonia que vai complicar e levar o paciente a complicações, internações, eventualmente até o óbito. Todos os anos a gente tem um número de óbitos associado à gripe comum de 50 a 70 mil numa estação durante um ano de inverno no Brasil, por exemplo. Então é uma doença que complica nos grupos específicos. A H1N1 não está diferente disso. O que está é que, como é uma doença nova, está sendo muito falada, então está chamando muita atenção para isso. Para o H1N1 é o mesmo grupo específico de risco da gripe comum. E qual que no Brasil e na literatura mundial está mostrando para H1N1? Gestantes. As gestantes, inclusive, se você observar nos últimos 15 dias, o Ministério da Saúde fez uma recomendação para as gestantes evitarem aglomerados. Foi a única recomendação que teve para um grupo específico, porque nas gestantes, se a gente olhar os óbitos do Brasil, disparado, o principal causa de óbito foi a gripe em gestantes. Elas merecem um cuidado e uma atenção especial nessa situação específica. Quando está indicado o uso da máscara? Para o profissional de saúde, quando atende alguém que tem sintoma de febre e tosse, ele deve se proteger, porque ele vai estar ali no pronto-socorro, no pronto-atendimento, atendendo várias pessoas numa sala, num consultório, que várias pessoas vão entrar. Então, o profissional deve usar. Isso e funciona para outras doenças que transmitem da mesma forma. Os pacientes também devem usar isso, as pessoas não entendem. Mas espera aí, eu estou com sintoma, eu uso a máscara? Sim. Se ele estiver num lugar coletivo, aguardando na sala de espera, por exemplo, para ser atendido lá no pronto-socorro, ele deve estar com a máscara, deve ter feito a higiene das mãos, por quê? Se ele tossir, se ele espirrar, ele libera partícula numa área que tem um aglomerado de pessoas. Se eu for ao cinema, justifica eu colocar uma máscara? Se eu estiver andando no metrô, justifica eu estar de máscara? Não há evidências de que essa medida seja eficaz. Tá certo? Então essa é uma questão importante, porque senão as pessoas começam a querer usar máscara em todas as situações. E se você for andar, em qualquer lugar que você for andar, a maior parte das pessoas não estão usando máscaras e estão corretas. Não há recomendação para que isso seja feito. Acho que essa é uma questão muito comum que sempre as pessoas às vezes estão querendo tomar uma prevenção, mas nem sempre isso é correto. No caso da máscara, não é efetivo em áreas comuns, coletivas. Na verdade, para a gripe, só retomando, antes até de falar da medicação, o que é efetivo para a gripe? Vacina. Por isso que nós temos a vacina para a gripe. Todos os anos o Ministério da Saúde oferece para pessoas idosas, essas pessoas do grupo de risco que eu falei, as empresas oferecem vacinas para os seus funcionários. Por quê? Porque está provado que se você vacinar, o número de casos sintomáticos de gripe diminui e o número de dias perdidos de trabalho também diminui. Consequentemente, diminui o número de mortes por complicações da gripe. No caso da H1N1, nós não temos vacina ainda. Ela começou a ser testada agora, em agosto. Na verdade, tem um teste em andamento. A expectativa é que no final de setembro, começo de outubro, a vacina já esteja disponível. Nesse momento, nós vamos ter uma medida eficaz para o combate da pandemia. Enquanto isso, o que nós temos de opção? Nos pacientes que têm sintomas de gripe e têm fatores de risco para complicação, nas gestantes, nos pacientes idosos, ou pacientes que já estão com a doença grave, que chama doença respiratória aguda grave.
O nome que a gente dá para isso é DRAG, né? Doença respiratória aguda grave. Nesses casos, se a pessoa tem sintomas há menos de 48 horas, ou seja, ela começou a ter tosse e febre há menos de 2 dias, está indicado o uso do medicamento, que também tem sido muito falado, que é o Cetalmivir, ou Tamiflu, que é o nome comercial. Essa medicação é efetiva nessas circunstâncias e o Ministério já disponibilizou essa medicação para todas as cidades do Brasil. Então, havendo indicação, pode ser usado e é efetivo. Tá certo?